Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal de formação do Centro de Estudos John Knox. E este é um vídeo de apresentação para você. Eu sei que você já deve ter ouvido falar desse Centro de Estudos, afinal você está aqui nesse link, nesse canal. Mas o que é esse tal de John Knox? De onde ele surgiu? Qual que é a origem dele? Qual que é o objetivo dele? Como que ele funciona? Se você quiser conhecer um pouquinho deste Centro de Estudos e esse canal onde você acabou caindo, então convido você a seguir esse vídeo comigo, para eu te apresentar o que é este centro de estudos e para a gente poder continuar a nossa conversa. O Centro de Estudos John Knox nasceu na primeira IPI de Bauru. Foi no ano da pandemia, 2020. Mas a ideia dele foi esboçada bem anteriormente. E aqui nessa comunidade, nós tínhamos uma realidade muito triste por um lado e uma realidade muito empolgante por outro. Antes da pandemia, quando a gente olhava a escola dominical, a famosa EBD dos adultos, a gente via um cenário muito triste. Era muito comum que na igreja, que na época tinha 300 membros, 400 membros, era muito comum que na escola dominical dos adultos houvessem ali 12 pessoas, 15 pessoas. E era frustrante porque o professor preparava a aula, mas não tinha público. Os professores das crianças, eles vinham, preparavam a aula durante a semana, mas não tinha criança. Por um lado, era muito triste. Por outro lado, na época haviam dois pastores de jovens, pastor Davi Terezan, pastor Rodrigo Falsetti. E o pastor Davi e o pastor Rodrigo criaram uma sala de aula para os adolescentes. E o Ministério de Jovens na primeira IPI de Bauru chama Cabeças Pensantes. É o nome do ministério e eles criaram o Cabeças Class, a sala de aula para adolescentes. E se por um lado o modelo dos adultos estava muito ruim, a sala de aula dos adolescentes estava bombando. Reuniam em média uns 80 adolescentes. Era muita gente. E quais eram as questões que faziam essa diferença de resultado? Do ponto de vista prático, a diferença estava na estrutura das aulas e na estrutura curricular. A sala de aula dos adultos, a EBD, muitas vezes eram matérias intermináveis. Uma revistinha, trocava outra revistinha e ia assim num ciclo sem fim. E muitas vezes as aulas elas não se conversavam. Então, uma primeira aula foi ministrada sobre história da igreja, uma segunda aula foi ministrada sobre o tema que o professor gostava, mas não conversava com o primeiro. Enfim, com a aula do Cabeças Class, havia uma estrutura curricular bem definida, em módulos, e havia um cronograma. As aulas vão começar aqui e vão terminar aqui. Férias. Começamos de novo, terminamos, formatura. Havia módulos com temas bem conectados. E aí, o pastor Davi Terezan tornou-se pastor titular da igreja. Ele era pastor de jovens, tornou-se pastor titular. E a ideia dele e do pastor Rodrigo foi desenvolver com os adultos e com o público maior aquilo que já era uma realidade para os adolescentes da igreja. E eles criaram o John Knox, o Centro de Estudos John Knox. Este modelo de aula é uma escola dominical, mas com algumas diferenças. Ele funciona em uma estrutura modular. Então, um primeiro módulo é ministrado em 2 meses, depois tem um segundo módulo, terceiro módulo, enfim. E há um início e um fim para cada grade curricular de cada ano, inclusive com uma formatura no final. E quando a gente começou o John Knox, nessa ocasião, 2020, eu já estava aqui na igreja, estava visualizando entrar no seminário. Quando a gente começou, eles me chamaram para dar aula também, fiquei muito feliz com isso, achei muito corajoso da parte deles. A gente percebeu um resultado muito bom. A escola dominical, que tinha ali suas 12 pessoas, no caso dos adultos, agora contava com 120 pessoas. Que a gente apresentou uma proposta diferente, mais dinâmica. E no ano seguinte, a escola dominical passou a ter 240 pessoas. Hoje, 2025, que é quando eu gravo esse vídeo, a escola dominical John Knox, da primeira IPI de Bauru, conta com 415 alunos matriculados
para terem aulas de teologia. O que a gente percebeu? O povo do Senhor é um povo inteligente, é um povo que sabe muita coisa. Entre os membros das nossas igrejas, existem engenheiros, advogados, pedagogos, existem pessoas que têm funções de altíssima expertise. Esse povo gosta de aprender. Por que não ensinar teologia? Por que não ensinar teologia de modo a valorizar a capacidade intelectual impressionante que o Senhor Deus colocou na mente do povo dele? Então a gente criou o John Knox com esse objetivo: popularizar teologia reformada para a igreja, munir a igreja dos conceitos fundamentais, a fim de que ela entenda qual é a fé que ela crê, por que ela crê desse jeito e quais são as aplicações dessa fé. E aí o John Knox cresceu. Em resumo, é um modelo de escola dominical modular que tem por objetivo popularizar a teologia reformada. Só que daí surgiu um problema bom, porque os pais começaram a vir na igreja. E os pais têm filhos. Filhos são herança do Senhor. E essa herança estava aqui com a gente. Aí, a gente tinha que preparar uma estrutura tão boa quanto a dos adultos e dos adolescentes para as crianças. Pastor Rodrigo deu a ideia de criar o Little John. O Little John é o John Knox para os pequenos. E aí a gente fez o material do Little John. E talvez pareça muito, mas as nossas crianças, elas nas suas escolas, estudam matemática, física, química, noções iniciais de cada uma dessas matérias. Por que não estudar sobre Deus? Então a gente criou um currículo com aulas voltadas para crianças de 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, de 7 a 8, 9 a 10, 10 a 13 anos. E nesse currículo, o professor conta com atividades sem fim. Tem sugestão de dinâmica, sugestão de atividade impressa, sugestão de abordagem didática, transposição didática, bastante coisa. E aí surgiu então esse centro de estudos, o John Knox. Agora com o Little John, que o objetivo é ensinar teologia para crianças. E aí estamos em 2021. Quando a gente entra em 2022, algumas igrejas começam a entrar em contato conosco, porque elas queriam esse centro de estudos. As aulas bem organizadas, bonitas, aulas boas da nossa igreja, estavam chamando a atenção. E aí a gente estruturou o John Knox para poder estabelecer parcerias com outras igrejas. E já deixa eu adiantar o ponto. É tudo de graça. Tudo de graça. Quando a gente pensou nisso, qual é o nosso objetivo na primeira IPI de Bauru? Do conselho dessa comunidade, da membresia dessa comunidade. Nosso objetivo é abençoar a Igreja do Senhor com aquilo que o Senhor nos deu. Com a graça de Deus, a gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais, apesar da gente, que a gente é tudo pecador. Todos nós somos muito e somos muito aquém do que a gente podia, né? Mas Deus deu a graça a gente poder fazer algumas coisas boas. E o nosso objetivo é, com um coração muito humilde, muito honesto, compartilhar isso. Então o John Knox não é só o centro de estudos da primeira IPI de Bauru. O John Knox é um programa de educação que pode ser aplicado na sua igreja local. O John Knox é um centro de formação que pode ser transposto para a sua realidade e adequado às questões da sua própria membresia. Com o número de salas, com as matérias, com a grade curricular que abençoam e que fazem sentido para você. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais do John Knox, saber as disciplinas que existem, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o acesso ao portfólio das matérias. Você pode também entrar em contato com a gente, mandar mensagem. Nós temos vários vídeos de formação nesse canal, porque o nosso objetivo é abençoar o povo de Deus a partir das bênçãos que ele comunicou com a gente, a fim de que o povo do Senhor seja conhecido por ser aquele povo que entende o Deus que crê, o Deus que nos salvou e o povo que vive isso na vida prática. Espero que esse vídeo e que o Centro de Estudos te abençoe. E no que precisar, a gente está à sua disposição. Que Deus fique com você, com a sua igreja, com as nossas igrejas e que o reino dele venha na terra como está no céu.
Até mais!